Glória a Deus. Glória a Deus. A graça e a paz do nosso Senhor. Gente, eu não acostumo de vocês ficar silêncio, eu não acostumo, isso não funciona comigo. Amém, amém. É isso aí, porque eu não dou conta, não, gente. Eu preciso que vocês me respondam. Glória a Deus, aleluia. Gente, desculpa, essa é a Fernanda. Glória a Amém? Deus, aleluia, Fernanda. É isso aí, gostei, hein? Glória a Deus, é assim, é desse jeito. Amém? Então, vou tentar ser objetivo aqui. E o tema que a gente vai falar hoje é reabastecendo com o Espírito Santo. E a gente vai estar aqui no capítulo 1 de Atos, mas o versículo-chave aqui vai ser Atos 1:8. Quem gosta de anotar? Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Esse é o versículo-chave que a gente vai trabalhar aqui. E eu estava orando a respeito desse tema, e o Espírito Santo me trouxe uma lembrança de quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos e falou comigo sobre isso. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu não tinha carro, irmãs. Então, acho que todo mundo chega assim, né? E aí, nós não tinha carro, eu mais o James, e a gente foi congregar na igreja americana, na Allen, uma bênção lá. E mesmo sem entender inglês, a gente estava lá super envolvido nessa igreja americana. E aí a gente ia sempre, lá tem células e tudo. E aí a gente chegou bem no inverno. E aí um dia a gente estava indo, começou a nevar, nevar, e eu falei assim pro meu esposo, falei, Nené, com neve ou sem neve, a gente vai para a igreja americana. Aí vai nós dois lá, colocou umas roupas bem quentes e vai nós dois para a igreja americana. E era longe, irmãos, mas nós fomos. Muita dificuldade, nós chegamos lá. E aí a gente não sabe como é que foi, mas uma americana passou e viu a gente indo a pé para a igreja. E no final do culto, só chegou a chave do carro para nós, assim, ó. Toma o carro para vocês. E foi o primeiro carro da nossa vida. E a gente ficou muito impactado. E aí, o carro, uma benção. Eu gosto de carro grande. Sempre gostei de carro grande porque eu nunca ando sozinho, sempre tem muita gente. E aí a gente ganhou um Ford Indiestar. E ele era uma benção. Uma benção de Deus. Só tinha um problema. A bomba da gasolina não marcava. Eu nunca sabia se o tanque do carro estava cheio de gasolina ou não. Isso era muito interessante, porque nunca ficamos sem gasolina. E o Espírito Santo falou isso comigo hoje. Por você não saber se tinha gasolina ou não, vocês nunca deixou o carro apagar. Sempre vocês iam e punha mais gasolina, mais gasolina, mais gasolina. Por que que acontece? Todos os carros, eles têm o painel e lá acende a luzinha, falando, ó, está na reserva. Falta poucos para você acabar a gasolina. Sempre está avisando para a gente. E eu não tinha isso, eu não tinha isso porque a minha estava estragada. Mas o importante é por causa que a gente não sabia, a gente estava sempre enchendo o carro de gasolina. E aí, o que o Espírito Santo falou comigo? Muitas vezes nós vemos os sinais. O Espírito Santo vai dando sinais para nós. Ó, você precisa de reabastecer. Aí você fala assim: ah, eu vou andar só mais 5 milhas, mais 6 milhas, depois eu paro e eu vou reabastecer. Isso eu estou falando de forma espiritual. E aí você espera, não, vou esperar só mais um pouco. Tem aqui na reserva, dá para andar, você calcular mais tantos quilômetros. E você não para reabastecer. E aí você vai só reabastecer quando acabou a gasolina total. Quando zerou ali, aí você tem que ligar para alguém levar gasolina, ficou feio o negócio.
E muitas vezes nós, principalmente as mulheres que são cheias de atividades, e eu super entendo, a gente é mãe, a gente tem marido para cuidar, criança, igreja, é muita coisa. Mas se a gente não parar para reabastecer, a gente vai protelando, a gente vai negociando, qual que é a palavra? Procrastinando. A gente vai procrastinando. Ah, não. Esse pouquinho de combustível aqui dá para mim andar mais, sei lá, mais um tempo. Aí, não, mais um pouquinho. Só que não é assim. Nós precisamos parar no posto mais próximo. E o Espírito Santo é o nosso combustível, é a gasolina. Então, se eu não parar no posto mais próximo para me reabastecer, eu não vou andar. O nosso corpo é como se fosse o carro. Então, a gasolina é o Espírito Santo, é o combustível que nos faz caminhar no propósito do Senhor, que nos renova, que nos anima. Mas se a gente negociar isso, o carro não vai andar. Então, os sinais aparecem. Sempre vai ter sinais no painel. Estou falando de carro, mas estou aplicando a nossa vida. Sempre vai aparecer sinais. Eu estou fraca. Eu respondo de qualquer forma para uma pessoa. É sinal que eu estou buscando menos o Espírito Santo. Eu dou uma reação assim, imprevisível. Tenho que buscar. Os sinais vão aparecendo. Em Goiás a gente fala assim, da coice. Ah, Lá a gente fala desse jeito. Quando alguém dá uma mal resposta na outra, aí a gente fala, fulano tá dando coice hoje. Não sei se tem mais alguém de Goiás, a gente fala assim. Mas isso é o quê? São sinais que essa gasolina, que é o Espírito Santo, está pouquinha. Os sinais vão aparecendo no painel para nós. E a gente só vai protelando. E o que a gente precisa de fazer? Parar no posto. E quem é esse posto, gente? É o Espírito Santo ali, o combustível é o Espírito Santo. Só que nós precisamos priorizar. O tema é reabastecer. Então, porque nós estávamos cheios. Reabastecer porque já foi enchido, mas o quê? Foi esvaziando. Então, nós precisamos sempre reabastecer do Espírito Santo. E isso tem que ser uma prioridade na nossa vida. Uma prioridade. E para que, Fernanda? A gente vai reabastecer. Tem propósito. Eu não vou ser cheia do Espírito Santo só para me falar em línguas, não, irmãos. E para mostrar para as pessoas o quão cheia do Espírito Santo eu sou. Não, não, não. Tem propósito específico. Aqui a palavra fala, ó, mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Para que o poder do Espírito Santo em nós? Para sermos testemunhas de Jesus. Testemunhar aquilo que Jesus é, aquilo que Jesus tem feito na nossa vida. É para sermos testemunhas. E além de sermos testemunha, para que a gente vai ser cheio do Espírito Santo? Para trabalhar para a expansão do reino de Deus. O Espírito Santo não vai te encher para você ficar obesa espiritualmente, não. Tem um objetivo para a expansão do reino de Deus. É ali, ó, é certo. Tem um objetivo. E você vai ser cheio do Espírito Santo. Eu quero trabalhar numa diferente. Eu sei que todo mundo fala, a Fernanda é cheia do Espírito Santo e tal, mas eu quero focar hoje diferente. Não é só o poder de falar em línguas, de orar por uma pessoa e ela ser curada. Eu quero trabalhar em outra área. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós refletimos o caráter de Cristo nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Dia a dia, na nossa vida diária de mulheres. E eu quero focar nisso. Nós começamos ali, ó, Jerusalém. Sejam minhas testemunhas tanto em Jerusalém.
o Espírito Santo ministrou no meu coração, na minha casa. Na minha casa, eu tenho que ser cheia do Espírito Santo, me reabastecer para ser testemunha ali na minha casa. Na forma como eu trato o meu esposo, na forma como eu trato meus filhos, na forma como eu lido com a casa. Depois, na sua igreja local. É, eu sempre ouvi isso muito a minha vida toda. Se você não é fiel na sua igreja local, você nunca vai ser enviado como missionário. Lá na base se falava isso todo dia. Se você não dá o seu melhor na sua igreja local, você nunca vai poder ser enviado como missionário, porque começa ali, na igreja local. Eu não tenho que esperar eu ser enviada para a África, ser enviada para o Mali, para a China. Não. Eu começo ali, na minha igreja local, e vou expandindo. Depois vou para os outros estados, depois vou para confins da terra. Só que temos que ser fiel naquilo que Deus colocou ali. Deus me colocou na minha família. Eu vou ser cheia do Espírito Santo, mostrando as minhas atitudes na minha família, na minha igreja local e depois até os confins da terra. Quando a gente fala confins da terra, fala povos, todos os povos. Então, reabastecer do Espírito Santo é muito bom ser usado por Deus. Isso é maravilhoso, né? Falar em línguas é maravilhoso. Orar por um morto ressuscitar é maravilhoso. Tudo isso é maravilhoso. Mas como a gente vai refletir mesmo é na nossa vida ordinária, dia a dia com o Espírito Santo. Não é só lá em cima do púlpito, não. O púlpito é o de menos, irmãos. Na verdade, o púlpito vai ser resultado daquilo que você vive no seu cotidiano, dia a dia com o Espírito Santo. E é isso que vai fazer a diferença, é esse reabastecimento com o Espírito Santo que vai fazer a diferença. Nesse capítulo aqui, de Atos 1, Lucas, né? O evangelista Lucas, tudo indica que foi ele que escreveu Atos. E quando ele acabou ali, Lucas, eu acho que ele já foi ele para começar Atos. E aqui ele vai falar da expansão do reino de Deus. O foco é isso. Aqui nesse capítulo 1, ele vai falar da expansão do reino de Deus, como aconteceu, como eles perseveraram, a ascensão de Jesus ali, e como isso impactou aquela comunidade, e como aquela comunidade impactou os confins da terra. Então, nós não podemos negociar o nosso dia a dia com o Espírito Santo. Eu preciso de parar, sim, no posto hoje e reabastecer meu carro. Hoje, eu não posso deixar para depois. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Que às vezes nós não paramos para reabastecer o nosso carro porque a gente confia na gente mesmo. A gente confia no nosso potencial. A gente confia nas nossas habilidades. Sabe por que ele falou isso para mim? Porque quando eu ganhei aquele carro e eu não tinha funcionando ali, eu tinha que depender totalmente do Espírito Santo, porque eu não sabia. E muitas vezes a gente não quer parar para reabastecer, porque nós nos achamos autossuficientes, irmãs. É forte, eu sei. Mas isso prova que tem uma raiz de orgulho aí e que precisamos negar essa raiz de orgulho e sermos totalmente dependentes do Espírito Santo, que nós precisamos dele todo dia. Ali, eu todo dia reabastecendo ali. É algo, né, novo. Só que nós precisamos priorizar isso. Isso tem que ser algo do nosso dia a dia. Todos os dias com Jesus, todos os dias, dia a dia. E fazer disso o nosso alvo do nosso dia. Buscar o Espírito Santo vai ser o alvo do nosso dia, porque é isso que vai nos fortalecer. E é isso que vai fazer a gente refletir o caráter de Cristo na nossa conduta com as irmãs, na nossa conduta com a nossa família, na nossa conduta no nosso trabalho, como a gente vai tratar as pessoas.
Como eu vou tratar a pessoa que não pode, não me oferece nada, que não tem nada para me oferecer? Tudo isso vai falar o quanto do poder do Espírito Santo eu tenho. A não julgar as pessoas, a aprender a sair de mesas que estão falando das pessoas, saia, se retire. Você vai andar na contramão. A partir do momento que você colocar para reabastecer todo dia do Espírito Santo, você vai andar na contramão. Porque vai ter coisas que você vai perceber que vai entristecer o Espírito Santo e você vai ter que ser retirado daquele ambiente. Você não vai conseguir, porque o seu foco está em agradar o Espírito Santo e manter uma comunhão com ele. Desculpa que se eu não estou trazendo a palavra que vocês imaginou, uma palavra avivada, uma palavra, mas foi essa linha que o Espírito Santo me conduziu, do dia a dia com ele e refletir o caráter dele nas nossas atitudes, em todo tempo. Em todo tempo. Lembre-se que você é uma embaixadora do reino. Isso, e você está demonstrando, através das suas atitudes, da sua forma de agir, o quanto do Espírito Santo você tem. Não é só quanto você ora em línguas. Orar em línguas é maravilhoso. Mas o quanto você segura a sua língua também é maravilhoso. Então, assim, vamos refletir. Deixa eu olhar aqui, Jesus. Eu tenho problema com o horário. É, vamos estar pensando sobre isso, aplicando na nossa vida. Como? Como eu posso priorizar esse reabastecimento com o Espírito Santo? Como? Esses dias eu mandei uma mensagem para uma pessoa que estava aqui lá no Instagram. Ela está aqui, a Juliana. Eu falei assim para ela, não sei se ela viu. Deus vai te usar para pregar a palavra. Não é à toa que você conversa, que tem esse carisma, que é feliz. Não é à toa. E eu mandei essa mensagenzinha para ela, não sei se ela viu. Ali no seu trabalho, Ju, Oi, né? Fê. Com aquele sorriso maravilhoso e falando, você é embaixadora de Cristo ali. Amém. Cada palavra que você fala ali, você está transmitindo o Espírito Santo. Amém. Então, vocês, em cada lugar que vocês estão, né, sendo reabastecida e estão carregando ali a presença do Espírito Santo. Então, que o Senhor possa ministrar isso no nosso coração, que as nossas atitudes venham a refletir, é, e que o nosso reabastecimento seja prioridade todos os dias na nossa vida ordinária. Eu tenho eu estou lendo um livro, irmãs, eu acho que eu postei, vocês viram, Invisível. É nessa vida ordinária que a gente está fazendo que, de repente, o Espírito Santo nos surpreende. É ali, fazendo a comida, é ali servindo ao Senhor na igreja onde ninguém te vê, é servindo as crianças, é servindo ali nos bastidores onde ninguém te vê, que de repente o Espírito Santo vem e te surpreende. É naquele dia que você está mais cansado que você pensa assim: eu não vou para o culto. Eu estou muito cansada. E você vai, pelo amor que você tem a Jesus, pela fidelidade que você tem. E o Espírito Santo que te surpreende no seu dia a dia, na sua vida ordinária. Então, não ache que o Espírito Santo não está te vendo, que você está invisível, porque você não está invisível aos olhos dele. Porque ele está vendo a sua fidelidade, ele está vendo o seu comportamento. E o de repente de Deus vem num dia ordinário, um dia comum, onde eu acho que o que eu estou fazendo não tem importância, mas ele está vendo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E é isso. Tô bonitinha no horário.
Que o Senhor Jesus venha tocar em nossos corações, que o Senhor Jesus venha nos despertar, que a gente venha em nome de Jesus recarregar, nos reabastecer todos os dias. E que a gente não tenha orgulho e nem autossuficiência, achando que a gente não precisa. Porque, na verdade, Espírito Santo, nós precisamos de Ti todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus.